Plot twists, as famosas reviravoltas, são muito importantes no mundo cinematográfico, mas principalmente na televisão. Plot twists se tornou uma marca de bons seriados, e em Mr. Robot isso foi levado muito a sério. A história do show sempre foi bastante objetiva. Um antissocial que é recrutado por um anarquista e juntos tentam derrubar a maior corporação do mundo. Simples assim. Mas, no decorrer dessa jornada, presenciamos como havia uma profundidade muito complexa por trás da premissa do show. E é por meio das reviravoltas do roteiro que Mr. Robot se tornou um dos melhores seriados já produzidos. Isso vale tanto para os pequenos desvios, que adicionam um novo ingrediente à obra, como também a gigantes acontecimentos que obrigam a mudar toda a receita. A primeira ocorre com a morte da amiga e nova paixão de Elliot, Sheila. Ela é sequestrada no início do episódio pelos capangas de seu traficante, Fernando Vera. Vera faz isso para persuadir Elliot a utilizar suas artimanhas de hacker para tirá-lo da prisão, já que o próprio personagem o colocou ali. Mesmo com o protagonista cumprindo com sua demanda, eles ainda matam Sheila cortando sua garganta. Foi nesse momento que a série começou a tomar caminhos cada vez mais tenebrosos e imprevisíveis, e isso marca totalmente a jornada de Elliot, já que a Sheila estava deixando o seu mundo escuro e solitário um pouco mais significativo. Bom, estava. Mas nada se compara com a próxima reviravolta. Elliot estava comemorando o hack contra a corporação ter dado certo junto com uma integrante mulher, a Darlene. Elliot então aproveita essa nova intimidade e dá um beijo nela. Então Darlene recua e fica inconformada com a atitude do protagonista. No momento pensamos apenas que Darlene não estava nem um pouco interessada a esse nível em Elliot. Mas tudo muda quando descobrimos junto com o protagonista que Darlene na verdade é sua irmã. Isso dá um nó na nossa cabeça. Mas acredite, as revelações não acabaram. Logo após, ele perde a cabeça e começa a questionar profundamente a sua sanidade. Pois aliás, como alguém simplesmente esquece quem é sua irmã? Ou sequer tem uma irmã. Então ele vai até sua casa e em um momento de lucidez começa a fazer pesquisas. E então descobre que havia laços familiares ainda mais próximos a ele que sua irmã Darlene. O anarquista Mr. Robot, que o recrutou para derrubar o sistema, é simplesmente o pai de Elliot. Essa foi a cena mais incrível para mim da primeira temporada e me deixou totalmente perplexo. E foi ali que me tornei ainda mais apaixonado pela série. Acredite, todo esse esquecimento do personagem tem todo o sentido, mas antes de irmos para uma explicação, precisamos ir de pouco em pouco nos próximos plot twists, já que grande parte deles se conectam. Mas as revelações a respeito de seu pai ficam ainda mais complexas. Isso porque seu pai havia morrido devido a um câncer, graças a um vazamento de lixo tóxico da corporação que eles querem destruir, a Evil Corp. É isso que motiva, na verdade, Elliot a aceitar a proposta de derrubá-la. Na verdade, o lixo tóxico não apenas havia matado seu pai, como também a mãe de sua melhor amiga, Angela. Então, o pai dele havia fingido a sua morte durante todo esse tempo e estava bolando um plano de derrubar a corporação que o supostamente havia matado como uma forma de vingança e resolveu recrutar os seus filhos para isso. Tem algum sentido nisso? Bom, de certa forma fazia até. Mas possuindo sentido ou não, tudo vira de cabeça para baixo quando descobrimos logo no episódio seguinte que o pai dele, de fato, morreu. Sim, o personagem Mr. Robot na realidade só existe na cabeça de Elliot. Então, chegamos à conclusão que Elliot criou seu pai como uma personalidade para enfrentar a corporação que o matou. Tudo sim parece bem confuso. Mas a série consegue explicar toda a loucura por trás do protagonista e por que ele seria daquela forma a ponto de criar uma outra personalidade. Mas sem pressa, claro. Esse é o segredo de Mr. Robot, plantar uma armadilha de dúvidas para ir solucionando uma a uma aos poucos. Na cena pós-créditos do fim da primeira temporada, descobrimos que White Rose, que é a líder do grupo Dark Army que ajudou o grupo F-Society a derrubar a Evil Corp, na verdade é um homem bem poderoso.
Sim, descobrimos que ela possui duas facetas, assim como Elliot. Só que ao invés de personificar alguém de sua mente, ela, ou ele se preferir, simplesmente se veste de uma outra forma e muda totalmente quem é. De um lado, ela é uma hacker viciada no conceito do tempo, e do outro é simplesmente o ministro da China. Genial. No início da segunda temporada, Elliot começa a frequentar um jogo de basquete de rua em um lugar não especificado. Neste lugar, um homem chamado Ray tenta se aproximar do hacker solitário a qualquer custo, com o interesse de receber ajuda em relação a códigos criptografados de seu computador, com a intenção de proteger algo específico de interesse de Ray. Esse homem na verdade é bem legal, falando de forma genérica. Criamos uma simpatia quase de imediata pelo homem, principalmente porque ele ajuda nosso Elliot a se redescobrir nesse confronto com sua outra personalidade. Mas no quarto ou quinto episódio, se não me engano, Elliot descobre por intermédio de um outro ajudante que Ray está tentando esconder um site pessoal. Dentro desse site, Ray administra um grande tráfico de drogas e também de seres humanos, com escravas sexuais. Sim, dessa forma toda a simpatia que sentimos por Ray vai totalmente embora. É uma cena até de fato chocante. No sétimo episódio, Elliot é intimidado por um grupo de supremacistas brancos que iam literalmente estuprá-lo, mas ele é salvo pelo seu mais recente amigo, Leon. Esse amigo aparentemente não tinha nenhuma importância no seriado, e entendíamos ele como um personagem secundário apenas para gerar momentos divertidos junto ao protagonista, já que dentro de seus diálogos, descobrimos que ele é um cara todo filosófico, profundo e um amante da sétima arte. Mas nessa cena, descobrimos que ele é um soldado do grupo da Dark Army e que estava ali o tempo todo junto a Elliot, forjando uma amizade simplesmente para proteger o protagonista. Mas proteger do quê? Hey, yo, man. When you see White Rose, make sure you say I disagree. No fim desse episódio, Elliot revela para o espectador que durante toda a segunda temporada ele estava numa prisão, mas que falsificou a sua realidade à volta para gerar nele um conforto. Esse plot twist possuía várias pistas nos episódios anteriores, mas que mesmo assim pegou todos de surpresa com o fato de que ele estava atrás das grades o tempo todo. Control can sometimes be an illusion, but sometimes you need illusion to gain control. Fantasy's an easy way to give meaning to the world, to cloak our harsh reality in escapist comfort. No nono episódio, Elliot consegue sua liberdade e nessa jornada agora livre, ele tenta a qualquer custo descobrir qual era a fase 2 do processo de destruir de uma vez por todas a Evil Corp. Por isso, ele vai atrás de respostas da Dark Army para saber seus planos e até impedi-los se possível. Mas tudo fica bem sinistro quando Darlene, ao escutar em seu computador, graças a um rastreador, uma conversa entre os membros da Dark Army, Darlene então descobre que a fase 2 que seu irmão quer saber sobre, na verdade, é seu próprio plano. Sim, ele é totalmente maluco. Durante toda a segunda temporada, a incógnita deixada ao espectador era referente ao paradeiro de Tyrell Wellick, que foi um funcionário demitido da Evil Corp que ajudou Elliot a realizar o hack do século. Porém, após isso, ele simplesmente desapareceu. No decorrer dessa via, Mr. Robot conta a Elliot que eles o mataram. Isso acabou sendo bastante frustrante para todos os espectadores, já que era um personagem que tinha muito potencial.
Claro que o Mr. Robert disse era mentira. No fim do penúltimo episódio, o personagem retorna de repente para se encontrar com o nosso protagonista. O protagonista fica tão confuso com aquilo que acredita que o próprio Tyrell é criação da sua mente também. Então, numa espécie de assumir o controle de sua mente, ele tenta impedir Tyrell de prosseguir com a fase 2 para destruir a Evil Corp. Tyrell então simplesmente dá um tiro em Elliot. Esse final da segunda temporada me deixou simplesmente cheio de raiva. Ele acaba com Elliot tomando um tiro e um mundo de perguntas sem respostas deixadas no ar, sobre tipo, praticamente tudo. Bom, essa atitude de Elliot faz com que a fase 2 para destruir a Evil Corp seja adiada. Por isso a terceira temporada trabalha exatamente nessa premissa de Elliot contra a Dark Army em uma nova tentativa de impedir que a fase 2 seja concretizada. É nesse ponto que temos para mim o melhor episódio da série. O sexto da terceira temporada, que Elliot descobre o plano da Dark Army e então faz de tudo para impedir que isso ocorra. E depois de tantos momentos de tensão e agonia, o personagem respira fundo e tem sua vitória garantida. Só que não. Elliot aparentemente havia conseguido impedir a fase 2, que consistia em explodir um prédio da corporação que continha tudo o que era possível para restaurá-la após o hack da primeira fase. Porém, esse clima de vitória dura bem pouco, isso porque no final, Elliot descobre que ele foi manipulado todo esse tempo. Na realidade, o seu hack para impedir a fase 2, na verdade foi utilizada como exatamente a forma de não apenas garantir a fase 2, como também provocar uma catástrofe muito maior. O resultado da sua vitória, entre aspas, provocou a queda de 72 prédios da Evil Corp, tirando milhares de vidas. Foi após esse episódio que eu assumi Mr. Robot como a melhor série que eu já havia assistido. Isso foi do caralho. I fought so hard to protect the New York facility that I couldn't see the bigger picture. It wasn't a single point of failure. I was. In a series of seemingly orchestrated strikes across the country, a reported 71 buildings owned by E-Corp exploded or caught fire. There has been no official confirmation or even speculation as to what caused. O próximo plot twist não parece, mas é de uma mega importância. Durante o decorrer do show, vimos cenas do passado em que Elliot supostamente havia sido derrubado pelo seu pai de uma janela e assim sofrendo de uma grave concussão. Isso fez crescer em Elliot uma certa raiva de seu pai, por isso sentia um grande nível de inimizade com ele, como se nunca o fosse perdoar por aquilo. Mas tudo muda quando em uma conversa com Darlene, ela conta para seu irmão que seu pai não havia o empurrado pela janela. Na verdade, ele que se atacou da janela. O porquê disso a gente descobre mais pra frente, mas essa pequena descoberta adiciona um novo significado para a relação entre Elliot e Mr. Robot, que usam essa descoberta para pararem de agirem um contra o outro e começarem a trabalharem juntos e renovarem sua amizade. Anotem essa descoberta, pelo amor de Deus, porque toda essa história da queda da janela fica muito mais profunda na próxima temporada e já a gente já chega lá. No mesmo episódio, há um diálogo entre Angela, melhor amiga de Elliot, e Philip Price, o CEO da Evil Corp. Na segunda temporada, Price se aproxima de Angela de uma forma até bizarra e a contrata para trabalhar na grande corporação. Essa intimidade que Price meio que força com Angela é sim um pouco bizarra, mas partindo que ele é um velho arrogante, maligno, não ficamos questionando muito, pensando que pode haver ali sim uma natureza sexual muito grande por trás das intenções de Price. Mas nesse diálogo tudo muda. Price conta a Angela que ele na verdade é seu pai. Apesar de não ser tão chocante essa descoberta, pelo menos na minha visão, é muito satisfatório acompanhar essa revelação, porque muda toda a nossa visão em relação à aproximação do personagem com a Angela. E na realidade, o fato dele ser o pai dela dá ao personagem uma certa humanidade que antes não conseguíamos enxergar. Essa mesma humanidade que faz com que o próprio
ajude Elliot em sua final empreitada contra a líder da Dark Army, a White Rose. I brought you here. But you talk like this and I cannot protect you. A quarta temporada possui as revelações mais importantes da série, todas em volta da profundidade do protagonista, que revela tudo sobre quem ele é e o porquê dele ter sido de tal forma durante toda essa jornada. Bom, no final da terceira temporada, na cena pós-créditos, o personagem Vera, o traficante de Sheila, mencionado logo no início, retorna e pergunta para sua irmã Darlene sobre Elliot, e ali a cena acaba. No segundo episódio da quarta temporada, em seu fim, Darlene recorda Elliot a respeito de Vera e pergunta se ele é um perigo para seu irmão, insistindo que ela já havia contado para ele sobre o assunto, mas que ele desdenhou. Só tem um problema aí. Elliot, ao ouvir isso, não se recorda de ter tido essa conversa com Darlene, por isso já desconfia imediatamente que Mr. Robert foi quem conversou com Darlene sobre isso e o mesmo escondia essa informação do protagonista. Mas quando ele confronta Mr. Robert a respeito do assunto, o seu alter ego insiste também com toda a honestidade que não sabia também a respeito do Vera. Então nesse momento que temos mais um gigantesco plot twist, que Elliot possui uma terceira personalidade que simplesmente não conhecemos e que teve essa conversa com Darlene. Sim, é do caralho isso. Aliás, o retorno do personagem Vera não havia muito sentido, já que ele é um personagem sem importância na série e que participou de apenas alguns instantes lá na primeira temporada. Então por que raios ele seria usado logo nos momentos finais da série? Foi ali que entra a genialidade do roteiro. Eles usam esse personagem secundário para trazer as revelações mais chocantes do show. Primeiro, para revelar sobre essa outra personalidade, mas principalmente também para o próximo plot twist do sétimo episódio, que muda completamente toda a ideia do show e toda a ideia sobre a interioridade de Elliot. I am not the one Darlene talked to. If it wasn't you, and it wasn't me, who was it? Vera sequestra a psiquiatra de Elliot e o próprio Elliot. Ele usa a psiquiatra como isca para fisgar o protagonista. É revelado durante o episódio que Vera quer usar Elliot como seu parceiro, sabendo de suas habilidades de hacker para dominar a cidade de Nova York. Mas sabendo que não será fácil persuadir Elliot, ele não apenas usa sua psiquiatra, mas ele conta com vários detalhes e nuances para assumir controle da mente do protagonista. Por isso, ele pega todas as informações obtidas do caderno de anotações da psiquiatra a respeito de seus pacientes e usa essas informações para um grande truque. E é aí que a história da queda da janela volta a ganhar vida de forma nunca vista antes. Vera obriga os dois reféns a fazerem uma sessão de terapia, como geralmente eles faziam, para que a verdade que sua psiquiatra sabia a respeito da interioridade de Elliot seja revelada, já que ela havia escondido alguns detalhes a respeito de seus pacientes para protegê-lo. Durante essa terapia forçada, Elliot começa a vagar pelas memórias de sua infância, mas principalmente ao dia em que ele foi derrubado pelo seu pai da janela. Então que as memórias vão ficando cada vez mais limpas e o protagonista enfrenta um choque de realidade perturbador. Sim, Darlene havia lhe contado a verdade. Foi Elliot que havia se tirado da janela, mas a razão pelo qual ele fez isso é chocante. Ele fez isso exatamente para fugir de seu pai, que estava indo para o seu quarto porque ele estava com medo. Medo do quê? Medo de ser novamente abusado de forma sexual pelo seu pai. Sim, essa revelação muda tudo no show. Isso porque até então a relação entre Elliot e Mr. Robert era entendida como uma fuga do protagonista de poder estar com seu pai para sempre, já que ele havia o deixado muito cedo devido ao câncer. Aliás, as próprias cenas de flashback entre ambos mostram uma relação muito saudável, ou que pelo menos aparentava ser saudável. Com seu pai tendo abusado sexualmente de seu filho em sua infância, toda a profundidade do protagonista vem à tona, já que naquele momento finalmente entendemos o porquê de Elliot ser um louco de certa forma, com diversos problemas mentais.
É exatamente a partir desse fato imutável de seu passado que chegamos ao último grande plot twist do show. A sua terceira personalidade, que supostamente a gente não conhecia, na verdade é o próprio Elliot que conhecemos durante todo o show. Um hacker solitário que quer derrubar os poderosos do mundo, enquanto o verdadeiro Elliot é mantido por essa personalidade numa espécie de Matrix dentro de sua mente, tendo tudo o que ele sempre sonhou para mantê-lo distraído. Enquanto o Elliot que conhecemos, um soldado vingativo, assume total controle de sua consciência para deixar emergir toda a raiva e tristeza que o verdadeiro Elliot sentia devido aos acontecimentos do passado, para assim acabar com todas as pessoas malignas do mundo. Não é à toa que a primeira cena de Mr. Robert é ele destruindo a vida de um pedófilo. Essa realidade é mostrada depois que essa personalidade vingativa acaba acordando no mundo criado por ele mesmo para o verdadeiro Elliot. Então ele acha que esse mundo é uma realidade paralela criada por White Rose, a líder da Dark Army, já que a intenção dessa vilã era transformar o mundo em uma realidade paralela através de uma poderosa tecnologia. Essa personalidade assumiu tanto o controle de Elliot que acabou se esquecendo que era apenas uma personalidade à parte. Por isso ele acaba não reconhecendo esse mundo que o mesmo criou, e assim Mr. Robert, sabendo de toda a verdade e querendo recuperar o verdadeiro Elliot de volta ao mundo real, conta toda a verdade para o protagonista. Ele tem por sinal sua própria psiquiatra dentro de sua mente como uma ajudante de muita importância para essa personalidade finalmente descobrir tudo sobre o verdadeiro Elliot e tudo o que ele fez com todos os motivos. Is this you or? It's me. Sometimes my mask takes over. He sometimes can become a different person. See me, Elliot Alderson. I am here. I'm the only one that exists. You're not Elliot. You're the mastermind.